presença de todos vocês. Essa é uma semana bem movimentada aqui na Japan House, com várias atividades, né? Nós estamos com agora as nossas duas exposições abertas, né? As nossas duas áreas expositivas. Embaixo a gente está com uma exposição, né, da Sudoreiko, né, da empresa Nuno. Acho que quem não pôde ver, acho que tem um pouco, até bastante coisa envolvendo com a palestra de hoje. Então, é o nosso convite para que vocês possam vir, né, ver a exposição aqui embaixo. E aqui no segundo andar a gente está com uma palestra, com uma exposição de arquitetura, né, do Tsuyoshi Tani, que também é uma exposição belíssima, né, uma exposição que requer até um pouco de tempo para poder entender, porque realmente é uma exposição bem densa, com bastante conteúdo, né? Então, convidamos todos, né, para que possam assistir, ver a nossa exposição aqui no segundo andar. Nós temos o prazer de estar essa semana, né, participando da Virada Sustentável. A Japan House ela se insere dentro do calendário da cidade de São Paulo através das atividades. Essa semana também a gente está tendo também a DW, né, Design Weekend. Nós participamos já com uma palestra, né, com uma atividade, e hoje nós estamos com a Virada Sustentável. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, essa inserção a esse calendário tão grande e rico da cidade de São Paulo. E, para essa palestra, nós temos a honra de ter aqui, né, para participar, para estar falando um pouco da história dela, que é uma história encantadora. É uma história que realmente a gente, só de escutar, eu acho que a gente fica super emocionado, né, de como o índigo pode mudar não só uma peça de roupa, né, uma peça de tecido, mas também pode mudar uma vida, né? Então, a Kiri, ela queria agradecer, né, pela gentileza dela, de ela estar vindo aqui na Japan House para mostrar o trabalho dela, para mostrar toda a pesquisa dela. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, essa gentileza, de poder estar compartilhando com todos vocês aqui um pouco dessa história dela e toda essa trajetória dela com o índigo. Então, eu não vou falar mais, porque eu acho que ela própria vai estar contando um pouco da história dela e vocês vão ter esse momento muito bom e muito agradável, tenho certeza, com essa palestra. Então, gostaria de agradecer nesse frio, né? Eu vejo, a gente fica aqui dentro, correndo para cima e para baixo, eu não estou sentindo tanto frio, mas vejo que todos vocês estão bem agasalhados. Então, nesse dia de frio, vindo aqui numa sexta-feira, né, vindo participar de uma atividade aqui na Japan House. A casa está sempre aberta, né, temos uma longa série de atividades, né, então acompanhem a Japan House nas redes sociais, e nós gostaríamos muito de agradecer sempre esse prestígio de todos vocês aqui na nossa casa, tá bom? Muito obrigado e que tenha uma ótima palestra. Obrigada. Boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? Tá frio, é sexta-noite, então agradecer a presença de vocês, agradecer quem está vendo na internet, as pessoas que não podem estar aqui fisicamente, né? Mas está online. Antes de começar, antes de contar a minha história e como o índigo está ali, né? Porque é bem difícil eu falar do que eu faço profissionalmente sem falar da minha vida pessoal, então não dá para separar. Antes de fazer isso, quando eu inicio eu chamo de vivência, né? Eu sou professora, então eu ensino a trabalhar com índigo. Quando eu inicio uma vivência, porque não é um curso, eu falo que aprender a atingir com índigo é só uma coisinha em todas as trocas que, normalmente, mulheres, não querendo excluir os meninos, mas 99% meninas, que vão no sítio ou que me encontram nos ateliês aqui em São Paulo. Eu sempre peço que a gente, normalmente, faça o que eu chamo de encontro meditativo. Como estamos em muitos aqui, não vai dar para eu olhar para cada um de vocês e pedir que vocês contem alguma coisa para mim da sua vida. Não é uma entrevista de emprego, não é para você me falar a sua formação acadêmica. Mas, como estamos em muitos, eu quero que vocês se ajeitem nas cadeiras, fica bem confortável, tira a blusa, põe blusa, desamarra o sapato, o que vocês acharem para ficar confortável, e dá uma boa respirada. Quem faz meditação sabe o que eu estou falando, mas o que eu estou falando, o que eu estou querendo que vocês façam, é que vocês tragam a mente, a alma,
ou como vocês chamam, cada um tem sua filosofia de vida, mas que traga para o presente, tá? Porque o que eu vou falar para vocês leva um ano para ficar pronto. Então, quando eu começar a contar, vocês vão falar, mas como? Né? Como você espera um ano? Como que você tem essa paciência de fazer isso? Então, para que vocês vibrem na mesma sintonia que eu, para que todos nós, aqui, enquanto grupo, com uma casa quase cheia, vibremos na mesma sintonia, é por isso que eu peço que vocês deem aquela respirada. Tá bem? Para que a gente possa começar. Deixa eu subir e não cair. Bom, meu nome é Kiri Miyazaki. Eu sou tintureira, professora, agricultora, pesquisadora do índigo japonês. Eu vivo, né, de ensino e pesquisa. A minha formação acadêmica é em design de moda, mas eu nunca quis ser estilista e ter uma marca. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa. Eu esqueci o passador. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa e com ensino. E o índigo chegou para mim durante a faculdade ainda. Eu estava fazendo uma disciplina chamada Superfície Têxtil. E, em uma das aulas, que a superfície em têxtil, para quem não é da moda, é intervenção em cima do tecido. Então, é bordado, é tingimento, enfim, é você criar texturas em cima do tecido, e uma dessas coisas é o tingimento. E aí eu virei para minha professora, também japonesa, e perguntei assim, Michiko, o que dá para tingir que não é sintético, né, que não é derivado de petróleo, que não agride a natureza, que eu possa simplesmente tingir e descartar no esgoto comum? Porque quando a gente trabalha com sintéticos, guarani, aquelas coisas que a gente compra, né, tem fácil acesso, o certo seria tratar antes de descartar, tá? Eu sei que a gente acaba não fazendo, mas seria o correto, né? E aí a gente entra numa lógica do capitalismo, que você compra uma coisa, tem que comprar outra coisa para descartar, enfim. E aí eu perguntei para a Michiko, o que dá para tingir que não é sintético? Ela virou para mim e falou, tenta açafrão. Eu tentei açafrão e ficou maravilhoso. E aí um mundo de possibilidades de temperos e plantas abriu para mim, né? Na época, a Flávia Aranha tinha a marca dela já em São Paulo, que era uma das poucas pessoas que falava de tingimento com plantas. E fui atrás de Flávia para que ela me ensinasse tudo o que ela faz enquanto uma marca. E ela me apresentou muitas possibilidades. O índigo foi a última das possibilidades de tingimento que ela me apresentou. E eu fiquei apaixonada, principalmente pelo índigo, porque não sei se alguém aqui trabalha com tingimento, mas, resumindo, o índigo ele funciona diferente das outras plantas. As outras plantas, você praticamente joga na panela, esquenta no máximo e ali tinge. Resumindo, né? É um pouco, né, precisa de mordentes e tal, mas resumindo, o índigo você trabalha com fermentação e ele não é solúvel em água, então tem umas magiquinhas para você fazer o tingimento. Eu fiquei apaixonada pelo índigo e comecei a procurar pesquisar sobre o índigo mesmo. E eu cheguei no Japão, porque no Japão a gente tem uma cidade azul que vive dessa cultura, né? Tem uma história super antiga que eu vou compartilhar com vocês. E eu vi nisso uma oportunidade de ressignificar memórias. Eu já tinha morado no Japão e a minha experiência não tinha sido muito agradável. Eu fui para lá adolescente, então você imagina uma adolescente indo para outro lado do mundo, separada da turma de amigos, indo para a faculdade, enfim. E fui para lá meio de contragosto mesmo, né? Na adolescência você é mais rebelde, né? Quer seguir seus próprios caminhos, não quer seguir a família para ir para o outro lado do mundo trabalhar em fábrica. Mas eu tive que ir. Meu pai não deixou eu ficar com a minha batiã, com a minha avó, e não foi legal, né? Tinha 17 anos. Quando eu encontrei o índigo, eu vi uma possibilidade de ressignificar isso, porque quando as pessoas me perguntavam ou comentavam, Kiri, que incrível, você morou no Japão, eu falava, não quero nunca mais pisar lá. Isso é complicado, porque eu sou 50% japonesa, né? Minha
assim, meu pai, minha parte do meu pai é japonesa. É um problema quando a gente nega nossas raízes, quando a gente não tem um olhar de reverência aos antepassados, né? É bem complicado, né? Então eu fui para lá, mas eu não fui para lá para criar um negócio. Eu fui para lá para arrumar essa história mal contada. E fiquei apaixonada. Fiquei muito apaixonada e voltei. Eu queria uma fazenda de índigo e queria documentar o processo. Só tinha um detalhe, eu não tinha terras. Mas as coisas acontecem como tem que ser, né? E o lugar apareceu, porque quando a gente vibra a abundância na nossa vida e a gente quer isso mais do que qualquer coisa, as coisas aparecem, e apareceu. Hoje eu moro na Serra da Cantareira e planto índigo e faço todo o processo, da semente ao tingimento. Bom, esse é um pouquinho da minha história. Eu já devia ter passado um slide. Vai para cá. Então, aqui é um pouquinho da minha história. E, nesse processo de documentar, eu queria muito documentar, mas quando eu comecei a pensar, eu falei assim, eu vou escrever um livro, né? Enfim, era a primeira coisa que eu tinha pensado. Mas eu acabei submetendo um projeto para um filme, para a Secretaria da Cultura do Estado, e foi aprovado. E 3 mulheres, eu e mais 2, a Amanda está aqui, maravilhosa, foi a produtora executiva, a Clara não pôde vir, que foi a que editou o filme, gravou, fez toda a parte de edição mesmo, né? Ela não pôde vir, mas, Clara, se você depois ver o vídeo... Então, a gente conseguiu esse subsídio e gravamos. A gente documentou esse processo aqui no Brasil. Eu vou passar para vocês o teaser, porque o filme tem 23 minutos, então não vai caber hoje. Mas depois eu deixo um link, fica o convite para quem estiver na internet também ver, e vocês depois veem em casa, tá bem? Então, vamos lá. Se eu conseguir... Ai. Será que alguém pode me ajudar? Eu não estou enxergando. Que seta? Ah, essa seta? Então. Era para ter um vídeo. Se você sair do modo de apresentação. E apa. Travou, né? Ai. Esperar ele respirar um pouco. Ai. Mas é lá em cima. Esse já está no dia assim. Bom. O computador também é no tempo do índigo, de 1 ano. Daqui a 1 ano ele começa a funcionar. Vamos esperar um pouquinho, ver se vai dar certo. Eu coloquei vários vídeos para compartilhar com vocês, porque eu vou falar de intervenção têxtil, vários tecidos, e eu coloquei vários vídeos para ilustrar. Porque eu vou falar de coisas que talvez pessoas que estão aqui não sejam da moda, e para vocês entenderem o que é, né, cada intervenção têxtil. Então, eu trouxe vários vídeos, eu acho que eu sobrecarreguei o PowerPoint, então vamos ter um pouquinho de paciência para ver se funciona. Fecha e abre de novo.
Bom, enquanto o pessoal troca o computador, eu vou começar a contar para vocês que o índigo, eu trabalho com índigo japonês, mas o índigo não existe só um índigo japonês que dá para tirar um pigmento azul. Existem várias plantas, e isso era o próximo slide, se funcionasse. Então, a gente tem índigo em várias regiões do mundo. Tá? Aqui no Brasil, eu tenho conhecimento de 3 espécies nativas, que são plantas que ocorrem como mato. Né? Então, quem passeia por áreas rurais, se souber olhar, vai encontrar o que a gente chama de anileira, ou anilão, mais para cima, chegando até em Pernambuco ocorre. Tá? Mas, infelizmente, a gente não tem... a gente já teve, na época da colonização, 200 fábricas de índigo na região do Rio de Janeiro. Né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu prosperar nisso, porque a gente tinha uma coisa maravilhosa, que é o pau-brasil. Então, enquanto o mundo usava cochonilha, madeira, a gente tinha uma árvore que, só de encostar na água, fica vermelho. Então, foi assim, acabou matando a história do nosso índigo. Na verdade, quando a gente teve essas fábricas aqui, era com índigo indiano. Né? Então, era importado, trouxeram sementes e foi feito o cultivo aqui. Mas eu trabalho com o índigo japonês. Então, em 2016, eu fui aprender toda a técnica lá e trouxe sementes e comecei a tentar fazer a germinação aqui. Para quem está na internet, essa plantinha aqui, tá bom aí? Essa plantinha aqui, ela já está numa fase final da vida. Ela é uma planta que chega a 1 metro de altura. Na literatura fala de 50 centímetros, mas ela aclimatada aqui chegou a 1 metro. Tá? Ela está pequenininha aqui e já está com flor, porque ela é uma planta anual. Então, eu forcei a barra e plantei ela no outono. Então, é lógico que ela não atingiu o tamanho ideal. Tá? Aqui, o pessoal da internet conseguiu ver? Deu? Aqui, ela está na fase final da vida. Aqui, ela é bebezinha. O pessoal está vendo da internet? Tá legal? Valeu. Então, aqui eu vou passar para vocês olharem. Tá? Só a mãozinha está bem com bastante terra, então depois toma cuidado. Aqui é a plantinha bebê, então ela é uma planta anual. Tá? Da semente à panela é 1 ano, é um processo que leva 1 ano para ficar pronto. Então, eu vou passar para vocês vivenciarem, olharem a plantinha. É das folhas que se tira o pigmento. Tá? Então, só toma cuidado para não sujar, tá? A mãozinha, que está cheia de terra. Então, essa é uma planta com 30 dias. E aqui é uma plantinha já, né, no final. Por que eu falo que ela está no final? Porque aqui já está dando a flor. Tá? A florzinha está aqui, e da florzinha depois dá a semente. E das folhinhas que se tiram o azul. Tá? Essa plantinha, ela funciona, muda, né? Tipo, como a gente corta um pedacinho do galho e planta, ela funciona, mas ela não atinge toda a capacidade dela de produzir folhas, que é o que interessa para o tingimento. Então, por isso que é feito o ciclo todo. Né? Então, faz da semente a semente todo ano, por esse motivo. Tá? Então, em relação ao processo, a gente tem vários processos de extração de pigmento. Então, como eu falei, a gente tem plantas no mundo inteiro. Então, a gente tem plantas no Brasil, a gente tem plantas até mais ou menos o México. Aí, olhando o globo, né? Depois a gente tem planta ali na África, na Europa. Passando mais para a direita, todo o Oriente, até a Austrália, ocorre várias espécies de plantas. Tá? Quando a gente olha para o mapa, entre os trópicos, ocorre um gênero que chama Indigofera, que é o que ocorre no Brasil. Dentro desse gênero tem mais de 300 espécies, e muitas que dão pigmento azul. Então,
em todos os trópicos ocorrem o mesmo gênero, então a planta é muito parecida. Então, se você pegar a planta brasileira, a planta africana ou a planta que ocorre lá na Austrália, elas são bem parecidas. Tá? E sempre tira pigmento da folha. Mas muito diferente. Dentro desse gênero Indigofera e todas as espécies, é muito diferente da planta japonesa. E dentro dessas plantas, diversos lugares, de diversas plantinhas, diversas espécies, diversas formas de extração. Tá? Então, quando a gente fala de extrair o pigmento, a gente está falando de tirar o pó, né, trazer o pó do azulzinho. Então, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para o pessoal da internet primeiro. Tá legal? O pessoal da internet, deu? Então, aqui é o pó, tá? O pó é feito por um processo de fermentação, tá? Você coloca toda a planta de molho e desse molho, nessa fermentação natural, não é colocado nada, tá? As próprias enzimas que tem na folha do índigo, elas fazem esse processo naturalmente, né? Então, o precursor químico é o indican, e ele por fermentação é separado e forma o pozinho. Aí forma glicose e indoxil, enfim. E aí depois você consegue ter o pozinho do índigo. Esse pó é feito em algumas regiões. Tá? Então, no Brasil, quando a gente tinha as fábricas de índigo, era feito assim. Na Índia é feito assim. Só que algumas outras regiões fazem diferente, que não é extração, é concentração de pigmento, que faz no Japão, que leva 1 ano. Eu vou passar aqui para vocês verem. Aqui é uma extração de pó, tá? Do índigo japonês. Não está num grau alto de pureza, né? Então você consegue um grau muito mais alto de pureza, um azul muito mais intenso, tá? Bom, tá passando, aí todos depois vão ver o pozinho. Quando a gente fala então de índigo na Europa, a gente está falando de concentração de pigmento, que é um processo muito parecido com o processo japonês, mas muito mais rápido, né? Então, na Europa, é a Isatintória, é uma espécie que parece um almeirão. Se você olha para ela, ela parece um almeirão. Quem aqui já teve um pezinho de almeirão sabe o que eu estou falando. E lá, eles fazem a concentração de pigmento. A concentração de pigmento não faz essa fermentação para tirar o pó. Então, simplesmente usa todas essas folhas e macera, que é o que eu vou mostrar aqui, que é muito parecido com o sucumô no metade do tempo da maceração e da fermentação. Tá? Então, essa bolinha de folha macerada é feita assim na Europa. Tá? Então, macera as folhas, e dessa folha você concentrou todo o azul. Se o azul está nas folhas, e você macerou toda a folha, você concentrou todo o pigmento na folha. E aí que depois as pessoas normalmente me perguntam assim, qual que é o azul mais intenso? Né? Que planta dá o azul mais intenso? Aí é complicado dizer, porque a gente teria que fazer uma pesquisa de concentração de precursor químicos nas folhas das plantas, mas, além disso, diferentes plantas têm diferentes formas de concentração. Então, obrigada. Diferentes plantas têm diferentes formas de concentração, então é difícil mensurar, tá bem? Bom, então, obrigada, meninos, muito obrigada. A minha vida é sempre assim. Nada acontece. O negócio. A gente está aqui desde as 4. Desde as 4. Estava tudo arrumadinho. O computador estava testado, todos os vídeos, porque um está com um volume mais alto que o outro. Na hora para, né? É sempre assim. Bem, então vamos voltar. Antes de falar das plantas, eu ia falar para vocês qual que é a idade desse saber, tá?
Hoje a gente fala muito na moda, não sei, na moda, enfim, na comida, a gente está com esse movimento slow, né? A gente está sempre agora olhando com mais, né, presença, né? A meditação voltou, a yoga voltou. A gente está falando muito dessa presença, né, no fazer. E junto com essa presença vem aquela fala sobre uma palavra que está muito, né, em uso, ancestralidade. Né? O que é isso, né? Quando a gente fala de tingimento natural, que tingir com plantas é um saber ancestral, é realmente ancestral. Eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que vocês conseguem ver se vocês viajarem em alguns museus. Tá? Então, essa é uma tábua cuneiforme na antiga Babilônia. Ela é uma tábua, não sei se dá para ver bem. Bem aqui ela está quebrada, então ela foi encontrada um pedaço, depois o outro, e depois, em 93, juntaram, conseguiram entender que era uma coisa só. Essa tábua ela tem uma receita para tingimento de lã azul e roxa. Ela é uma tábua de 600 a.C. Tá? É uma receita para usar com aquela planta que eu acabei de falar para vocês, que é o índigo europeu. Então, nessa tábua está uma receita para como tingir lã com o índigo europeu. Eles conseguiram entender que ainda qual era a planta, né? Porque tem um problema quando vai fazer datação de carbono 14 para saber a idade do resíduo têxtil, que ainda não consegue, a gente não tem, né, conhecimento para fazer a análise do tecido e saber exatamente qual é a planta que foi usada. Sabe que é azul, porque o precursor químico é igual para todas as plantas, o índico é igual em todas, né? Então, normalmente, quando encontra o resíduo têxtil, olha para a história do lugar e vê qual planta ocorria naquela região, ou qual planta que poderia ter passado por uma rota comercial, porque as coisas eram levadas de lá para cá, né? Então, mas é mais antigo que isso, tá? Essa é uma foto do. Na verdade, eu não consegui. Eu pedi a foto para o museu na Turquia, mas não chegou a tempo. Eu mandei um e-mail para eles me mandarem fotos desse resíduo têxtil de lá. Essa foi a única foto que eu encontrei na internet, mas eu queria uma foto mais atual, enfim, e que realmente eu tivesse muita certeza que é de lá. Mas nesse sítio arqueológico na Turquia também foi encontrado um sítio com 6.000 anos antes de Cristo. Só que, infelizmente, não conseguiram fazer datação de carbono 14 nos resíduos têxteis, então eles estimaram a idade dos tecidos pela idade do sítio, do local, né? E não foi encontrado só índigo lá, foi encontrado várias outras cores. Tá? Mas a gente está muito mais perto. Na verdade, em 2016, que é o próximo slide, tem um artigo maravilhoso, saiu na Science, que foi encontrado índigo aqui no Peru e conseguiram fazer a datação. Então, é o registro mais antigo de uso de índigo e está colado na gente, porque o sítio é aqui no Peru, nos Andes. Então, é maravilhoso. Mas, normalmente, quando a gente pensa em índigo, a gente pensa normalmente em quais tecidos que as múmias eram envoltas, e realmente é antigo, também era no Egito, na parte da quinta dinastia, eles envolviam as múmias em linho e tingiam com índigo. Esses fios, que parecem um pouco verde, na verdade, é azul. Né? Na verdade, ele fica esverdeado porque, quando você tira da panela, ele passa por um processo de oxidação, então ele fica meio verde. Então, às vezes, você acha que ou é verde ou é azul. Mas é índigo. E é bem lógico que eles iam usar índigo em linho, porque o linho é um tecido duro. Quem aqui conhece sabe que é um tecido difícil de tingir. Então, o índigo é extremamente poderoso, né? Então, por isso que eles usavam índigo em linho, né? E, ao longo da história, o azul ele era cor base para outros tingimentos. Ele era como se fosse um mordente. Então, misturavam azul com as outras cores para ter mais solidez no tingimento. Então, aqui os resíduos têxteis que foi encontrado no Peru. Foram 7 ou 8 resíduos, e o mais antigo é de 6.000 anos. Tá? Então, se você olhar para trás da história, a gente está em 2019, ao todo seriam 7.800 anos.
Tá, mas e o índigo japonês? Vim para cá para falar sobre o índigo e o índigo, vocês vieram para ouvir sobre o índigo japonês e eu estou contando outros índigos, mas é porque normalmente as pessoas falam, Kiri, mas só tem essa planta que tinge? Não, gente, tem planta no mundo inteiro. E o índigo japonês? O índigo japonês, na verdade, ele ocorre também na China, então ele foi da China para o Japão, no século V. Acredita-se que foi junto com o budismo, né? Então, quando o budismo foi para o Japão, acabou levando o índigo, não só porque atinge poder tintório, mas o índigo japonês ele também é medicinal. Então, a flor é usada em cosméticos. Na Coreia do Sul tem vários artigos sobre isso, de poder de rejuvenescimento. E a folha é antibacteriana, tá? Então, acredito que não só como um poder tintório ele migrou, mas também porque ele é uma planta medicinal, tá? A literatura fala de 50 centímetros, mas a minha aqui no Brasil chegou a 1 metro, né? É uma planta aclimatada, então é esperado, aqui é muito mais calor, né? Outro solo, outro tudo. Ela ficou um pouquinho maior. As florzinhas elas vão do branco ao azul, ao rosa. Tem até uma lenda muito linda, assim, que é mais rosa é que dá mais azul. A florzinha que é mais da planta mais, né, dá um tingimento mais azul. Mas isso é mentira, porque a fazenda mais antiga lá de Tokushima, que já está na 6ª geração que eles fazem, a plantação do Sr. Osamu é tudo de flor branca, tá? Então é mentira, é só uma lenda mesmo. Ela foi a primeira vez que ela teve uma descrição foi por esse estudioso, né? O Joseph, ele que descreveu, ele viajava muito para o Oriente, então ele que olhou assim para a planta e tem esse registro, né? No século XVIII, a Europa se interessou pelo cultivo e importação do pigmento, mas foi muito momentâneo, assim, não teve muito sucesso, e é bem óbvio que não teria muito sucesso, porque na Europa ocorre a Isatis tinctoria, que é uma planta o solo da Europa ele é muito de pedra, então a planta do Japão ela precisa de muito mais umidade. Enfim, eles tiveram esse interesse pela planta, mas foi super momentâneo. Tintureiros cultivam em pequena escala. Então, quando você olha o índigo japonês no Japão, todo o Japão ele tem essa história com o índigo, mas em pequena escala. Né? Então, assim, são artesãos que fazem, mas não numa escala comercial, de exportação, enfim. Mas Tokushima começou fez isso em grande escala. Né? Teve uma plantação gigantesca e tem uma história gigantesca. O cultivo cresceu na era Edo, né? Então, qual que foi o motivo? Né? No Japão não tem algodão, então o algodão foi de Portugal e da China para o Japão. E no momento que o algodão entrou no Japão, a procura pelo índigo cresceu. Por quê? O algodão é muito mais barato. Nessa época só tinha seda lá. Então, se você tem um tecido mais barato, a demanda foi muito maior e assim começou a ter uma procura muito grande pelo índigo. Então, se você olhar para a história, você tem que olhar essa questão também do algodão, que está bastante vinculada com o crescimento do tingimento lá. Mas por que Tokushima? Né? Por que Tokushima prosperou? Né? Tokushima ela é cortada pelo rio Yoshino. Né? O rio Yoshino ele tem as suas cheias. Na época, plantava-se arroz, mas não tinha muito sucesso. Porque o que acontecia? O rio subia e destruía a plantação do arroz antes de ser a colheita do arroz. Então, não estava na época de colher e acabava destruindo toda a plantação. Quando o índigo chegou no Japão, eles tentaram plantar índigo nessa região. E, incrivelmente, estava adequado o tempo do rio com o tempo da planta. Então, o rio subia e descia, deixava um monte de matéria orgânica na beira. Né? Aí plantava o índigo, fazia todo o processo, colhia, e aí sim o rio subia e descia. Então, estava diretamente ligada ao rio. Aqui é uma foto do rio. Não é só eles fazem também muitos esportes radicais nesse rio. Eu não lembro o nome daquele esporte que usa
canoa, mas além da plantação, também ele é usado para esportes radicais. Bom, aqui eu estava falando então para vocês que cada região, concentração e extração, né? Então, no Japão é chamado de Chindenai. O que é isso, né? Então é a pasta antes de ser o pó, ele é a pasta antes de secar, né? Então em El Salvador, na Índia, é feito a pasta. O ude, que é um índigo europeu, é feito essa bola que eu passei para vocês para ver. Essa bolinha também pode ser envolta em cinzas, porque a gente trabalha com pH alto, então as cinzas das árvores normalmente têm um pH alto. Tem algumas árvores como bambu, pinha, né? Você fizer cinzas, ele tem um pH alto, então também pode ser envolta, né? Depois que faz a bolinha, passa nas cinzas. O pó, então depois que seca a pasta vira o pó, e o sukumo, que é o que é feito no Japão, tá? Que é conhecido como awa, que é a fermentação de 120 dias, né? Então, por isso que é um ano o processo. 4 meses de plantação e 120 dias de fermentação das folhas. Então, aqui agora eu vou passar um vídeo para vocês, para mostrar a plantação e alguns tintureiros de Tokushima. O senhor Osamu das Flores Brancas, ele vai aparecer. This is indigo, real indigo. Jeans, they're dyed from a chemical, but real indigo, straight from the plant, has its roots in samurai culture, and it's highly prized in Japan. Yep, this story is all about the real color blue, but it's not as dull as it sounds. Tokushima, Japan is located in the southwest of the country, and for centuries it has been known for its indigo due to the Yoshinagawa River, which flows underground, warming the soil. Indigo started gaining popularity in the early 1600s and was commonly used by samurais. それを藍染めすることによって糸は丈夫になる。それから匂いも消す。 This is Osamu Nii. He's a 6th generation indigo plant grower. 鎧の下にですね、藍の色があるんですけど、藍染めのそういうのを身につけて、もし怪我した時でも切り傷でも化膿しないとか、抗菌作用があるんですよね。 Real indigo was also used for firefighters' clothing because it's flame retardant, up to 1500 degrees Fahrenheit. To produce indigo ink, the leaves must be harvested and then dried in the sun, and flipped repeatedly with a broom until they turn a navy hue. 約1年かけて作る染料ですね。 Because of this, Osamu is one of the last 5 indigo growers in the region. The practice is time-consuming and labor-intensive, so former growers have turned to cheaper chemical alternatives. But the thing is, with real indigo, the color you can achieve is unparalleled. This is Toshiharu Furusho. He's a fabric dyer. 色合いの違いは染めた時一番きれいのが化学染料で、染めてしばらくしてきれいのが藍染めの方ですね。 He is able to pull out an incredible range of blues from the natural ink. From a nearly black blue they called Nando Iro to deep ocean hues called Kachi Iro. Achieving these colors, though, is not easy. 時間がもうめちゃくちゃかかるんですよね、染め上げるのに。だから一つ出来上がるのに10日ぐらいかかる、10日以上。 His commitment to his craft can be seen in his hands. His nails are eternally stained blue from nearly 50 years of working with the dye. 半分維持でやってるようなとこもあるんで、自分を表す道具みたいなもんなんで、重要ですね。 And Osamu, he's not hanging his trowel yet up either. やっぱり藍作りを続けていこうっていうこの今5軒の藍師さんの気持ち、藍作りの栽培頑張って作ろうっていう力になっているんじゃないですかね。 Bom, eu peço desculpa que os vídeos que eu trouxe normalmente estão em inglês ou japonês, tá? Mas eu vou contextualizar para vocês.
Bom, o Serosamo é a 6ª geração de plantadores, né, de agricultores de índigo. Infelizmente, em Tokushima já teve mais de 200 fazendas. Hoje a gente só tem 6 fazendas. Uma delas é a que eu fui aprender. E, infelizmente, é uma cultura que precisa receber subsídio do governo para que não pare, né? Então, infelizmente, eles atendem só um mercado, um nicho de mercado de kimonos de luxo, exatamente porque é um processo de 1 ano, né? Então é um produto que ainda é caro, né? Posso passar? Não, só. Tá. Depois a gente vai agora falar, então, o próximo slide é sobre quem então são essas pessoas que fazem azul, né? Quem são os artistas que usam o sukumo, né? Que usam as folhas do índigo para fazer azul. Um deles é o Sr. Toshiharu, né? Que apareceu no vídeo. O Sr. Toshiharu ele faz uma estamparia maravilhosa com reserva, faz uma goma, né? E faz esses desenhos que apareceu. Não sei se vocês conseguiram ver. E ele é um artista maravilhoso, né? Ele trabalha diretamente com o Sr. Osamu. Então, no Japão, normalmente, quem planta não é quem tinge. A única fazenda que faz todo o processo, onde eu fui aprender que é uma fazenda de uma geração mais nova, que é mais ou menos a minha geração. Mas, historicamente, quem planta, só planta. E aí, quem tinge, tinge. Em alguns momentos da história, quem plantava era uma pessoa, quem colhia e processava era outra pessoa, né? Então, hoje só tem essa fazenda em Tokushima, que é a Boa-Sou, que faz todo o processo. Tá? Então, falando do Sr. Toshiharu, então, ele nasceu em Tokushima em 1947, ele é a 6ª geração de tintureiras, ele aprendeu com o pai, normalmente esse fazer ele é passado, então, quem planta, o filho planta e vai passando, né? Um saber que vai passando de pai para filho. Ele já foi premiado, então, em 98, ele foi premiado como mestre artesão contemporâneo e, em 2018, foi designado como propriedade imaterial da Prefeitura de Tokushima. Então, como eu falei para vocês, normalmente essas pessoas são premiadas e condecoradas e recebem subsídio do governo japonês para que não pare de fazer, né, para que não morra esse saber. Então, a técnica dele é essa chuzen, que é essa técnica de tingimento que ele reserva, né, uma parte, cria com uma goma o desenho, e aí tinge com índigo e depois lava. Então, a parte que é reservada do tecido fica branca e fica com aquele tingimento. E essa técnica que ele faz é considerada uma propriedade cultural intangível. Uma outra pessoa que faz uma técnica maravilhosa, extremamente difícil, não ocorre só no Japão, então aqui em outros lugares a gente normalmente conhece como iquete, talvez quem trabalha com tecelagem aqui sabe do que eu estou falando. No Japão é chamado de kasuri, e é chamado de kurume kasuri por causa da região de Fukuoka que ela nasceu. Então, mas o que é isso, né? Esse kurume kasuri? Você faz a reserva do tecido, aliás, do fio antes de tecer. Depois eu vou passar um vídeo para que vocês entendam melhor o que eu estou falando. Mas tem uma pessoa maravilhosa que faz isso ainda. Ele é a 4ª geração, o Sr. Shoji. Ele também é considerado um tesouro nacional vivo, né? Então, ele tem 2 aprendizes e recebe também um subsídio para que não pare de fazer. Infelizmente, é um processo que só atende kimonos de luxo, né? Então, o que ele faz, o tecido que ele produz, é só para esse mercado. Então, ele é a 4ª geração. Ele aprendeu a tecer com a sua mãe. A mãe dele, a esposa dele, é quilter, então faz aquele parece um patchwork com um futon, parece um futon. Que você faz a junção dos tecidos, depois passa uma costura marcando. Então, ele só usa algodão orgânico e sukumo. Então, ele só usa essa terrinha que leva 1 ano para ficar pronta, de Tokushima, para fazer. E o processo do kasuri, então, você faz o design, né, o desenho, marca os fios, prepara a tina, que é para onde vai tingir, tinge os fios. Normalmente, no mínimo 30 banhos, mas eu já ouvi
Alguns artesãos falam de até 40 banhos. E eu estou falando de 40 banhos, é um por dia, tá? Não é ocidental, que coloca 40 vezes e tira. Tá? É um hoje, seca, para oxidar bem o azul. Aí amanhã outro. Então, você só para atingir leva 30 dias. E depois lava, seca e tece. E aí sim vai tecer o tecido. Fazer o tecido e depois fazer o kimono. Tá? Ele tem 2 aprendizes para que não morra com ele. Eu vou passar, eu acho que agora é esse que a gente vai ter que adiantar. Não vai dar para adiantar? Oh, meu Deus. Vamos lá. Não dá. Acho que a gente não vai conseguir Peraí. ter essa opção. Não vai dar? Então, faz assim, gente. É um documentário de 30 minutos. Tá? Ele tem 3 documentários de 30 minutos desse cassuri, para que vocês entendam. Se não der para passar, então... Eu não vou passar, porque senão a gente vai dar um problema no outro computador e aí a gente não sai daqui. Depois vocês olham no YouTube, todos esses vídeos estão no YouTube, tá? Então vocês anotem aí para vocês olharem o que eu estou falando. Você digitar no YouTube Kurume Kassuri, vocês vão depois conseguir assistir e entender o que eu estou dizendo para vocês. O que é pegar o fio, marcar. Vai dar para adiantar? Ah! Então vai dar. Se eu não infartar hoje, eu não infarto mais. Então, o que eu estou falando para vocês é isso. Vocês estão vendo esses fios com um monte de pontinho branco? Dá para ver? Esses pontinhos brancos não são aleatórios, tá, gente? Então, ele cria um design, né? Então, ele faz assim, eu quero um tecido com losango, né? Vamos supor. Ele cria um mapa para ver onde que ele vai marcar cada fio para que esses pontos brancos, quando for tecer, vire um losango. Tá? É por isso que ele é a coisa mais linda do mundo. Tá? É chamado de Kurume Kassuri por causa da região de Fukuoka, que acontece, né? Mas a gente tem esse mesmo kassuri em Okinawa, lá embaixo. Tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é o de Fukuoka. Tá? Então, é isso. Eu vou passar uns pedaços dos vídeos para que vocês entendam. Então, aqui ele já atingiu, né? Já está marcado. E como que eles marcam, né? Então eles pegam o fio e apertam com um tecido, um fiozinho, apertam é um tingimento de reserva. Então no índigo, quando você aperta um lugar, ele fica branco, tá? Que é o depois algumas pessoas aqui devem conhecer, que é o shibori. O shibori nada mais é que um alinhavo e você vai reservar, né? Aí fica branquinho. Eu vou adiantar para vocês verem a parte de tecer. Aqui ele está pacientemente tirando todos os fiozinhos que ele amarrou no fio, né? Reservou. Então, ele está esticando e tirando. Olha lá. Os branquinhos. Aqui é o mapa dele, né? Para ele fazer essa padronagem. Aí ele está tirando um por um, onde vai ficar branquinho para depois fazer o tecido. E aqui eles estão tecendo.
Essa é uma tecelagem mais manual mesmo, né? Que na verdade é dessa que eu queria que vocês vissem. Aquela é um pouco mais já em máquinas, né? Então, essas são as padronagens, né? Não é sempre só muito azul. Então, vocês estão vendo, tem uma que tem mais branco, tá? Mas sempre é com índigo. Hoje, infelizmente, no Japão você encontra ikete, que infelizmente já não é mais de índigo natural e nem com algodão orgânico. A maioria que você vai encontrar é com sintético, é feito na Índia, com tecidos não legais. Quando você encontrar um com índigo natural, você logo vai perceber pelo preço, tá? Que é bem né, muito caro, mas é um trabalho maravilhoso, né? Então, um outro artista incrível que, na verdade, ele trabalha com o shibori. Ele não é um tesouro nacional vivo, porque ele é mais contemporâneo, então ele já teve exposições no mundo inteiro, ele já expôs na Europa, já teve exposição no Canadá, nos Estados Unidos. Ele usa o shibori, né, como um meio de expressão, mas criando padronagens, criando mesmo, né? Não só reproduzindo uma tradição, ele cria, né? Então, por isso que ele não é considerado tesouro nacional vivo. Ele nasceu em Tóquio, em 41. Ele é formado pela Belas Artes e ele foi professor responsável pela área de artes por muito tempo. Só que, em 80, ele trocou a Kyoto pela vila, por conta da sua coleção pessoal. Ele tem um museu privado de tecidos de índigo do mundo inteiro. É aberto para visitação. Se eu não me engano, é 300 ienes, $3 para entrar, é bem em conta. E tem tecidos de vários lugares do mundo, tá? Bem, sobre o... E o melhor, ele fala inglês. Então, aqui eu vou mostrar um outro vídeo. O que é o shibori, né? O que é isso que eu estou falando? Então, para que vocês consigam entender, né, visualizar, peço desculpa que vai estar em inglês, mas não precisa nem falar, porque dá para ver, tá? Kyokanoko Shibori earned its name from its three-dimensional pattern, which resembles the spots on a fawn. It has become the generic term for any silk fabrics produced in Kyoto. A to-scale pattern design is drawn on a stencil paper. The pattern is then engraved according to the design to be stenciled onto the fabric. The engraving is done on a special waterproof washi paper that has been lacquered with persimmon juice. The blue ink to duplicate the design onto the fabric is called aobana, an ink made from tsuyukusa flower. A brush is used to stencil the design. The fabric is pinched with the fingertips and is bound 9 times with a non-twisted silk thread called shike-ito. Approximately 150,000 of these beads are formed on a shibori kimono. Even more beads are required for a furisode and can take over 2 years to complete. After the binding is the dyeing process. A wooden or bamboo pole is used to ensure the fabric is dyed evenly.
Each one of the beads are carefully unbound. Tá, a gente está falando de tradição, de pessoas que atendem a um mercado muito restrito, né? Pelo preço, enfim. Então, quem são as pessoas que fazem azul hoje, né? Numa coisa mais próxima da nossa realidade? A gente tem algumas marcas que fazem o tingimento num nível industrial. Porque o mais maravilhoso do tingimento azul é que você não precisa necessariamente fazer um nível artesanal. O maquinário de denim funciona com planta ou com sintético. O processo, a reação química que acontece ali, numa panela de 5 ou 8 litros, é a mesma reação química que acontece num tanque de sei lá quantos mil litros. Tá? Então, é uma questão de o mercado, enfim, escolher usar planta. Tá? Então, quem são essas pessoas que escolheram usar planta? Né? A Patagônia é uma marca norte-americana que faz roupa para esportes radicais, né? Roupa de escalada, roupa de alpinismo, e é uma marca que nasceu já revolucionária, né? Porque o fundador, né? O Yvon, ele era tudo isso. Ele era alpinista, ele era falcoeiro e ele era ferreiro. Ela nasceu, na verdade, essa marca nasceu, e hoje é uma multinacional, tem no mundo inteiro, ela nasceu com ele fazendo materiais para escalada. Então, ele já era alpinista, ele começou a fazer seus próprios utensílios, eu não sou... Mas ele começou a fazer, né, ele foi fazer um curso para ser ferreiro, para fazer seus próprios materiais, e assim a marca começou, a marca nasceu. Né? A Patagônia, se eu não me engano, no ano passado, lançou uma linha de calça jeans de trabalho, então é aquela calça jeans retona, bem básica, tingida com índigo natural japonês. Né? E é o vídeo que eu vou trazer para vocês. Eles trabalham com um índigo que é plantado no Tennessee, nos Estados Unidos. A Stone Creek Colors tem uma fazenda gigantesca de índigo no japonês lá e atendem esse mercado que quer fazer industrial. Né? Então, eles fazem... eles atendem a Patagônia, eu acho que a Wrangler também está fazendo uma linha de calça jeans com índigo natural. E é esse vídeo que eu vou trazer para vocês conseguirem então trazer isso para a contemporaneidade, né? Quem que são essas pessoas que fazem azul hoje, sem ser para um kimono de luxo, sem ser para uma coisa tão distante, talvez, da nossa realidade. Being out on the farm and working the land is part of us. Bill Pearson, live in Springfield, Tennessee. Work on a family farm with my dad, uncle, and my granddad. On the original home place of our farm, I'm the 7th generation. Synthetic indigo dyeing today is a really dirty business. It is made nearly entirely from non-renewable petrochemicals. Chemicals like benzene, formaldehyde. It takes over half a pound of cyanide to make 1 pound of synthetic indigo. It is totally unsustainable. Stony Creek Colors is a plant-based dye manufacturer, so we make clean and safe dyes for the textile industry. We started focusing on indigo, which is most commonly used for dyeing blue jeans. You can see that there's a little bit of blue forming on the fresh leaf itself. To your left here is indigo. Then to the right is dark fire tobacco, and that's something that's unique in this area. Tobacco acres are declining.
less people using the product. So that's one of the exciting things about indigo, replacing some acres. Indigo is really special as a plant because it fixes nitrogen, it is beneficial insect habitat, and it's a really important way farmers can restore soil health. You see wheat stubble from a wheat cover crop, and the roots are going to develop and hold the soil here. There's virtually zero erosion. We believe in a future where you can have chemical manufacturing that's safe enough to exist within your communities. I get to see it on both ends. We grow it and I work here, so I actually processed some of my own batches from my field last week or week before last. That was pretty interesting. That was pretty cool, I'm not gonna lie. So we're bringing in this raw material from a 60-mile radius, processing it into this beautiful blue powder, and can send that out to our customers to be a drop-in replacement for the synthetic indigo that they would otherwise have to utilize. So we're not reinventing that part of the wheel, we're just bringing back a more regenerative chemical input to their processing. We have a saying on the farm that you plant in faith and you harvest in faith. When I think about my kids and the future, indigo definitely excites me as being a path for them to stay on the farm if they choose to. Eu não sei se a Patagônia, eu acho que a Patagônia não tem loja no Brasil, né? Só The North Face que tem aqui na Paulista. Eu acho que a Patagônia não tem, mas é uma marca que tem no mundo inteiro, né? Então é louvável ver alguém. Eu trouxe como pessoas que fazem, né? Porque eu acredito que antes de ser uma marca, uma multinacional, é uma pessoa que fundou e tem pessoas ali dentro trabalhando. Então eu sempre falo como uma pessoa que está fazendo azul e não uma marca, né? Eu acho que isso é bastante importante. Então, além da Patagônia, quem faz azul na contemporaneidade e que tenha mais proximidade e que a gente possa consumir, né? A Patagônia faz índigo japonês, faz do índigo japonês e do índigo indiano pó, tá? Não sucumô, tá? Então, um pigmento, o pozinho que vocês viram. Outra marca que faz azul, calça jeans também, é a Momotaro. A Momotaro ela é uma marca que, quando eu morei lá, eu lembro de encontrá-la no shopping, assim, então ela era bem próxima, não é uma marca de nicho, né? Eu encontrava no shopping, eu via a loja. A Momotaro faz azul com índigo, mas não é toda a marca, então são linhas, tá? A Momotaro ela faz parte de um grupo, ela é uma marca de um grupo, então esse grupo Japan Blue tem várias outras marcas, tá? E o slogan deles é feito à mão, sem compromisso. Mas eu achei bem estranho esse slogan. E quando eu fui ler a história, ficou uma coisa muito marcada para mim, que era jeans como ferramenta para a vida. Que eu acho que esse que devia ser o slogan deles, que é muito mais bonito. Ela é uma marca nova, foi fundada em 2006, e ela está baseada em Kojima, em Okayama. Se vocês quiserem, um dia tiverem a oportunidade de visitar, é o coração da calça jeans no Japão. Tá? Lá tem diversas e diversas marcas que fazem calça jeans com sucumô, agora sim com a fermentação de 120 dias. Tá? A Kojima ela floresceu, né, deu tudo certo para eles, porque, na verdade, ali, antes de ter essa história com a calça jeans, eles tinham uma história com algodão, que é feita do que é feita a calça jeans. Então, é por isso, né, que deu tudo certo. Por que Momotaro? Né? Momotaro é uma lenda popular no Japão, que é do menininho que nasceu do pêssego, né, do momô. Por isso que eles usaram até a logo deles é um momô, um pêssego.
Então, essa é por conta da lenda mesmo que eles se nomearam como Momotaro. E, na verdade, eles também falavam muito não só dessa lenda mais contemporânea, mas uma lenda de que, na verdade, é uma lenda mais antiga da Era Meiji, que era um casalzinho de pessoas que teve um bebezinho por conta do Momo, tá? Que é uma lenda que hoje fala-se muito do menininho que nasceu do pêssego, mas na verdade é uma lenda anterior, que é na verdade um casal que teve um filhinho pêssego. Eu trouxe um vídeo da Momotaro para vocês verem como se também faz isso numa escala industrial.ロープ染色の奥の深さはもうずっと続くんじゃないかっていうぐらいやはり面白みもあり難しさもありっていうのは全ての面で完璧にっていうのはなかなか達成しないところではあるんですが、追い求める点ではありますんで、ロープ染色機の特色としましては、一番大きな特徴であります糸の中が染まってないと、表面だけを染めている状態を作り出しています。色としてインジゴっていうのが、昔からあるブルー系の色ではあるんで、よく使われてきた色だとは思うんです。かすりであるとか、昔からあるような他のブルーの染料と比べてやはり新白を作りやすいというのが一番の特徴だろうと思います。他の染料ではやはり中まで入ってしまって中まで染まってしまいやすいという傾向が強いので、今のようなデニムで洗い落ちを楽しむといったような使い方だとどうしてもインジゴを使うということになろうかと思います。今回作っています MJ の品番なんですが、見ていただいたらすぐ分かるぐらいかなり特濃になってます。通常インジゴを濃くするっていうのは染めの回数を何回も増やしていって濃く染めていくんですが、そうしますと、紫っぽい赤みが強い色にどんどんなっていきます。これは表面に染料がどんどん付着していきますので、脱落しやすく色落ちがしやすいような糸の染まり方になってきます。それを防ぎつつ、特濃にしていくとオリジナルの技術で今回のこの色を作っております。Bem, e no Brasil, né? O que a gente tem aqui? Infelizmente, a gente não tem uma marca só azul, né? Então, se tiver alguém aqui maravilhoso que tenha uma fábrica de denim, fica o convite para fazer uma linha de índigo natural. Mas a gente tem pessoas com marcas que fazem tingimento natural, que usam plantas e dentro dessa marca o azul é feito de índigo, tá? Então, a Flávia Aranha, acho que é a pessoa mais conhecida que faz e que eu tenho muito a agradecer, porque é ela que me iniciou nas plantas. As Tintureiras é uma marca de lenços que faz também impressão botânica e usa o azul índigo. O Jardim Studio é uma marca de lingerie que faz também com plantas e usa o índigo. A Brisa Slow Fashion também é uma marca que é do Sul, inclusive está com uma coleção, acho que lançando essa semana. E a Casa Bellarmina, que é uma marca que coisas para casa, então assim, né, toalhas e tudo mais, que usa
só tingimento natural e coisas bem... eu uso o azul e eu uso o azul índigo. Bom, aqui, para encerrar, eu trago uma fala maravilhosa de um... Eu chamo ele de filósofo, eu não chamo ele de agricultor. Na verdade, ele fundou a agricultura selvagem, né? Então, quem é da terra e faz alguma coisa sabe de quem eu estou falando. Mas, para mim, ele é um filósofo, porque quando você lê alguma coisa dele, você entende assim que, na verdade, ele não... E quando você lê sobre a história dele, você entende que ele só foi para a terra porque não deu certo dele ser como aquelas pessoas na Grécia andavam para conversar, assim, e era assim que a escola nasceu, né? Então, você andava, conversava com as pessoas, e foi assim que ele iniciou a filosofia dele, só que não deu certo, né? Ele foi taxado como um louco, então ele foi para as terras do pai dele e começou a aplicar a filosofia que ele tinha de vida nas plantas. Então, quando compreendemos que perdemos a alegria e a felicidade no afã de as possuirmos, realizaremos o essencial da agricultura selvagem. O objetivo final da agricultura não é fazer crescer as colheitas, mas sim o cultivo e a realização dos seres humanos. Então, fica também essa mensagem, porque, infelizmente, a gente está passando por um momento que o homem está matando a natureza, né? Então, fica essa reflexão para a gente encerrar essa palestra de hoje. E, no final, aqui eu deixo, então, os meus contatos, meu WhatsApp, meu Instagram. Quem quiser me mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida, querer conhecer o cultivo, né, o índio lá no chão, fica aqui o meu convite. Obrigada, gente. A gente vai abrir um pouquinho para perguntas, tá? Quem tiver interesse, tiver uma dúvida, pode me perguntar, se eu souber. Olá, boa noite. Eu tenho 3 perguntas. Como é seu nome? Meu nome é Diego. Oi, Diego. Prazer. Eu vou sentar aqui, tá, Diego? Vai lá. As perguntas são o seguinte. Uma, se há diferença de tingimento e mordência entre fibra animal e fibra vegetal. Tá. Porque a gente falou o tempo todo de algodão. Sim. Não falamos de seda. Sim. Né? A outra é sobre... Há uma questão na mordência, que eu acho que é a grande invenção, que me consta, do próprio Bayern, né? Foi a grande invenção dele, na verdade, anterior à indústria farmacêutica, que é a oxidação. Né? Então, isso quer dizer, você tem, às vezes, bons tingimentos, maravilhosos tingimentos, mas eles não, como você disse, de solidificar solidez. E, então, por exemplo, você pode pegar, às vezes, batas africanas, etc., e quando você tira, ela fica, às vezes, a marca no corpo. Né? Isso quer dizer, ela vai saindo e saindo e saindo durante um bom tempo. Quer dizer, por outro lado, a indústria têxtil é a segunda indústria mais poluidora do mundo, como você mesmo disse no início. Né? Então, essa segunda pergunta ela é mais ou menos respondida pelo primeiro vídeo, que ele disse que o pigmento, vamos dizer, não natural, ele já fica pronto na hora. E aquilo ele depois vai desbotando. Enquanto o índigo, pelo que eu entendi, ele diz que vai ficando mais bonito com o tempo. Isso. Certo? Só que eu acho que essa é a questão principal, que é a questão da mordência e da solidez. De o que acontece realmente. Quer dizer, como que isso vai desbotando, como que isso vai saindo. Certo? E a terceira, se você conhece algum processo de pigmento em massas, quer dizer, um pigmento como tinta, não como pó. Isso para, por exemplo, pintura em superfície, não para tingimento por imersão, se você conhece alguma coisa, entendeu? As três. Bom, eu vou começar pela sua última, que eu já lembro melhor, que eu acho que eu não lembro a primeira. A primeira era sobre a seda e as fibras. Tá, lembrei.
Se você quer saber se tem diferença, né? Da diferença entre seda e algodão. Bom, todo tingimento natural ele tem diferença entre as fibras, tá? Então, se a gente está falando de plantas, N plantas, se a gente falar do índigo, a gente precisa de mordência, né, para fazer a fixação da cor. Então, se a gente está falando de amarelo, de açafrão, urucum, pau-brasil, a gente precisa de mordentes para segurar. Então, diferentes fibras precisam de diferentes mordentes, tá? Tem diferença, sim. Tem diferença de tratamento para fazer o tingimento e tem diferença no resultado final, né? Então, um tingimento numa seda jamais vai ficar igual a um tingimento num algodão, que jamais vai ficar igual num linho. É uma questão de fibra. A fibra do linho ela é longa e dura. Se você pôr a mão numa roupa de linho, que nem é meu vestido, é dura, ela pesa, né? O cânhamo também, o rami também. Se a gente está falando de algodão, ela é uma fibra curta, por isso que não dá para feltrar, né? Então, se ela é curta, ela é muito mais macia também, então o tingimento também fica diferente. E a seda é a seda, por isso que ela é de luxo até hoje, é uma fibra animal, então ela pega o tingimento muito mais fácil e fica um resultado muito mais vivo, vamos dizer assim, tá? Não significa que você não consegue tingimentos naturais com plantas em algodão que fique vivo. Você consegue também, tá? Essa questão de tingimento natural ficar apagadinho, cor de nada, ou talvez não sabe usar, né? Não sabe manipular, ou não colocou uma alta concentração de pigmento, enfim, ou tem várias coisas que podem acontecer. A sua segunda pergunta era da solidez. Era isso? Tá. E a terceira era da pintura, tá? Sim, dá para você fazer pintura, fazer, por exemplo, eu tenho aqui, até trouxe, depois vocês podem ver, aqui é uma pintura com pincel, tá? Então, toda essa marcação foi feita com pincel. Então, como que você faz isso com o índigo? Você faz a panela e, normalmente, fica aquela flor em cima, né? Que é a chamada flor de índigo, que é um dos indicadores de que você conseguiu fazer a redução, você conseguiu fazer o pigmento ficar solúvel em água e para você conseguir tingir, né? O índigo ele é insolúvel em água, então, se você jogar pó de índigo na água, você não consegue tingir. Você tem que fazer a redução, né? Você tem que fazer uma receita para você tornar o pigmento solúvel em água. Então, quando você faz a panela e está lá misturando 30 minutos e conversando com a sua panela para que ela dê o melhor azul que ela pode dar, aquela flor em cima, que é uma bolha, é pigmento puro que você consegue fazer a pintura. Então, se você pega aquela flor, passa o pincel, você consegue pintar à mão livre o tecido. Eu respondi essas perguntas? Da oxidação, tá. Sempre que alguém me pergunta, e sempre essa pergunta aparece, mas e o sintético, a Bayer, né? O Bayer, na época, né? Não era nem a Bayer marca, era o Bayer, o próprio, a pessoa, ele sintetizou o índigo por acidente. Na verdade, nem foi ele que sintetizou, né? Na verdade, ele conseguiu fazer a descrição da molécula e fazer isso em escala. Foi em 1856, se eu não me engano, né? Então, a gente tem aí, sei lá, eu sou péssima, dos 2019, 1856, faz as contas. Não tem, sei lá, 200 anos, né? Vamos falar assim. Quanto tempo que eu falei para vocês que tinha tingimento natural? 6.000 anos? Então, assim, 6.000 anos contra 200, né? E não só isso, né? A questão do tingimento, essa grande questão que sempre chega, né, do tingimento sintético e tingimento com plantas, você precisa tratar o seu esgoto depois, e normalmente isso não é feito. Fica o convite para assistir Blue River no Vimeo, infelizmente tem que comprar, acho que é $6, tá, gente? Você consegue comprar, você consegue assistir. Eu não consegui terminar de assistir ainda, porque eu tenho vontade de chorar. Chorar. Assim, eu não sei onde que vai parar. Então, a questão da oxidação, e né, que você me perguntou, que esse é o grande ponto, olha, sinceramente, eu acho que é uma questão assim,
a gente nunca é a mesma pessoa, né? A gente envelhece. As roupas envelhecem. O jeans que todo mundo está vestindo aqui não é de índigo natural e ele solta cor a vida inteira normalmente. A calça jeans de índigo natural também vai ser a mesma coisa. Então, assim, é uma indústria falida. Eu acho que foi um marketing que foi feito muito bem feito e a gente comprou, né? Porque mesmo o índigo sintético da sua calça jeans, porque todo mundo aqui está vestindo uma coisa jeans, é feito de índigo sintético. E ele não é o mesmo azul sempre. Então, por que você quer o mesmo azul sempre no índigo planta, sendo que o índigo sintético não te dá isso? Acho que é uma questão meio filosófica mesmo. A gente não é a mesma coisa. Hoje, essa semana, eu olhei para o espelho e falei, gente, eu estou com uma marca aqui. E eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Eu fiquei pasma. E eu comecei a... Falei, nossa, eu acho que realmente começou, a idade está chegando, eu estou com uma marca de expressão. E aí eu comecei a falar assim, tudo bem, porque eu não vou ficar assim para sempre, e é assim que é a vida. E eu né, porque a gente vive nessa coisa de sempre jovem, né? As revistas vendem isso para a gente, né? Que assim, o jovem é bonito, né? E é isso, a gente não é igual. Eu estou com a minha marquinha, e todo mundo aqui também tem as suas marquinhas. E a roupa é assim, a roupa é viva. O cabelo muda, o cabelo fica branco, não fica mais, né? Então, é assim. Então, eu acho que... Para que a gente quer uma roupa que ela é sempre daquele mesmo jeito se a gente não é? Então, acho que é isso. Então, a questão da oxidação é exatamente isso, porque os dois... Lógico que é muito mais fácil controlar o índigo sintético, é por isso que não é... Né? É muito, muito mais fácil. Só que o preço que a gente paga é muito alto, porque na fábrica de índigo usa um grande redutor, mas ele é mortal, que é o tiox, que é usado na indústria para redução, não usa cal e frutose, usa tiox, ele é super poluente. Na hora que você faz uma panela, realmente reduz rapidinho, fica pronta num segundo. Só que parece quando você está... Sabe quando você está num cabeleireiro fazendo alisamento com formol? Que você fica com o olho ardendo, o cheiro fica... É a mesma coisa. Você imagina isso num nível litros e litros. Tudo bem, só para ficar pronto rápido, para dar tudo certo. Mas não dá tudo certo. A sua calça sai tinta. Então, acho que é um marketing bem feito mesmo. E a gente comprou. Oi, aqui. Obrigada, Kiri, pelas palavras. Você teve experiência já de fazer essa pigmentação em, por exemplo, fibra de bananeira, de cana? Te pergunto porque a gente tem uma produção de papel artesanal e eu não sabia que Tokushima era a região forte de produção do Aizome, do índigo. E Tokushima também tem uma grande produtora de papel, né, que é a Wagami Factory. Então, eu fiquei curiosa. Assim, eu vejo que eles lá fazem muitos papéis, né, com a pigmentação do índigo no coso. Você aqui teve experiência de fazer isso com alguma fibra brasileira? Assim, brasileira, tropical? Eu comecei a fazer uns testes. Eu e Kamori, a gente está fazendo uns testes. Ainda a gente não teve um resultado bonito, né, mas sim, a gente está fazendo. Mas no coso? Não, todos os papéis que ele faz lá, que ele não faz só com coso, sim, né? Sim, ele faz. Acho que ele faz com banana também. Não... Bananeira, ele faz... Não sei se ele está fazendo algodão ainda. Não, algodão ele me mostrou, a gente fez com banana, acho que é da banana e do coso. Tá bom. Mas não está um resultado bonito ainda, mas é possível. Vou acompanhar, então, as notícias. Se você quiser também participar desse teste, fica o convite. Obrigada. Como que é seu nome? Desculpa. Tá, Helena. Boa noite, eu sou a Natália. Adorei essa palestra, muito esclarecedora. Obrigada. Queria te pedir o teaser do vídeo que você esqueceu de passar. Eu não passei? Foi quando quebrou, né, quando gente? Quebrou. E a minha pergunta... Eu nem sei onde eu tô, mas... Vamos assistir o teaser. Foi bem na hora que quebrou. Tá. Faz sua pergunta, depois eu passo o teaser. Minha pergunta é simples. Eu não sei se você falou, mas não peguei. Qual que é a diferença do pó e da bola para pigmentação? Tem diferença? Você diz assim, resultado do tingimento? Isso. Tá. Obrigada.
Bom, vamos lá. A questão da diferença de tingimento tem diferença, tá? Por uma questão química. Quando você faz a extração do pó, você está extraindo só o precursor químico do azul. Quando você faz a concentração do pigmento, que é simplesmente usar toda a folha e fazer a bola, ou sucumô, que é a fermentação de 120 dias, você está concentrando não só o precursor químico do azul, você está concentrando 2 outros precursores químicos que dão tons de vermelho e roxo. Então, dá diferença no tingimento. Por isso que existe toda uma magia, assim mesmo, assim, que quando quem é da área do tingimento do azul sempre olha para o tingimento com índigo japonês com muito, assim, um olhar mágico, assim, nossa, mas o azul do índigo japonês e dá umas cores por conta disso, tá? Tintureiros experts conseguem manipular e fazer tons de roxo com azul, com índigo japonês, tá? Então dá sim diferença. Vamos assistir o teaser. Nossa. Acho melhor você. No 2. Tá no começo? Tá no começo. Foi na hora que quebrou. Sei. Eu falei e não passei. Aqui. Esse aqui. Terceiro, vai. Aí. Esse teaser está disponível no Facebook Filme Índigo para todo mundo assistir e compartilhar, tá? O filme na íntegra, ele também está no YouTube. Deixa eu até passar ou no meu site, tá? miyazakiindigo.com/filme. O filme na íntegra está disponível lá para assistir, compartilhar, tá bem? Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou deixar meu contato para vocês, né, de novo, para vocês quiserem marcar, quiser me mandar uma mensagem. Eu agradeço a presença de todo mundo e paciência com todos os imprevistos, tá bem? Obrigada, gente.
Pessoal, boa noite. Meu nome é Hiromi, aqui da Japan House. Queria só agradecer imensamente aqui a Kiri pela generosidade dela de ter compartilhado com a gente um pouco dessa história e essa relação dela com o índigo, e a gente conhecer um pouco mais sobre essa planta, essas técnicas que ela comentou com a gente. Alguns desses vídeos, os links também, o Cláudio Curita foi generoso de colocar também alguns links lá no Face, né? Que está sendo onde está acontecendo o streaming, então vocês também podem procurar diretamente lá, assim como a Kiri falou também tem alguns que já estão no site dela. E nada, a gente sempre espera ter mais programações como essas, acompanhe as nossas redes sociais por outras programações. A gente deixou também uma pequena pesquisa aqui para a gente entender também o que a gente pode trazer de interessante para vocês. Então, aqueles que quiserem podem também estar preenchendo e colaborando com isso. A gente tem algumas canetas ali com o André, para quem não tiver caneta, tá? E nada, mais uma vez, Kiri, muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês também pela presença e boa noite. This world don't work this way, and I know it's fake. Young Vanessa will always try and impress her. Sadly, she ain't got a clue. He'll curse her instead. He'll be twisting his fiction and romessing her with his gestures. He's the worst thing for her, but she don't know any better now. Why won't you get back to me? Talking shit because you never really wanted me. Opened up to you, but then you shut the door on me. Why won't you get back to me? Why won't you get